Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Irmãos, eu tenho acompanhado muito o nosso tempo, as coisas que estão acontecendo na nossa era, a respeito do mundo em que vivemos, das circunstâncias em que estamos. Eu vejo o país dividido em ideologias. Pessoas que eu conheço e que sempre tive convívio, contato e um certo grau de relacionamento, eu vejo que já não pensam igual a mim a respeito de algumas coisas. Ideologias. Existe um Brasil dividido em, me permita aqui o termo, não é meu, esquerdopatas e coxinhas, né? São termos usados para definir as opções políticas. E eu vejo uma nação completamente envolvida em discórdia, em lutas existenciais, crises econômicas, crises morais, falta de respeito e consideração para a família. Então eu não quero ser negativo e nem quero plantar aqui uma ideia de pessimismo, não. Porque todas essas coisas estão escritas no livro e são prenúncios de que Jesus Cristo está voltando. E não adianta a gente viver uma espiritualidade fantasiosa de glória a Deus e aleluia, e não que não devemos dar glória a Deus e aleluia, mas a gente precisa estar atento para o que está acontecendo no nosso tempo, o que está acontecendo dentro da minha casa, dentro da minha família, quais são as influências que o mundo atual traz para a minha casa, e que se eu não tiver cuidado, essas influências podem entrar de vez no meu coração, e quem sabe tirar o meu foco, quem sabe mudar minha perspectiva, quem sabe essas coisas são tão sorrateiras e tão leves e às vezes discretas, que podem estar interferindo em alguma compreensão que eu tenho de Deus, em algum envolvimento que eu tive com Deus no passado, e eu preciso me reportar a Ele, a toda nova descoberta, nova notícia que sai aí nas mídias. Eu preciso me reportar à vontade de Deus, o propósito de Deus, o que Ele quer de mim, o que Ele fez por mim, porque senão nós podemos perder o foco. E às vezes a gente não precisa exatamente sair de dentro do ambiente religioso para necessariamente perdermos o foco, não. O foco do cristão é servir e agradar a Deus. E quando a gente olha para as coisas, para o mundo, para as conquistas, para os problemas, para tudo que nos envolve, há uma grande tendência de nós tirarmos Deus do foco, do propósito, e colocarmos as nossas motivações pessoais. E aí eu encontro nesse texto algumas lições de Deus, para que a gente entenda como é que nós devemos olhar para o nosso mundo, para a nossa era, para o nosso tempo, para as nossas circunstâncias, ainda que não entendamos ela plenamente, mas Deus nos dá a compreensão de que Ele sabe guiar o seu povo, sabe conduzir aqueles que decidiram por Cristo, e nós não estamos à míngua, nós não estamos aqui como quem está perdido, sem saber o que vai fazer, não. Você entrou nesse lugar, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, como eu entrei, porque Deus com certeza tem palavra, tem um alimento, uma mensagem rema para você nessa noite, para você entender qual é o propósito dele para a sua vida, dentro da experiência de vida que você está vivendo hoje. Deus é um Deus dinâmico. Ele não te dá uma receita para hoje, como se fosse assim um tratamento apenas paliativo de alguns dias, e ele fica distante, não. É todo dia, experiência diária, contínua. Deus quer se fazer presente e atuante nas nossas vidas. Amém? Diante de um cenário estarrecedor de Israel, de pecado,
de exílio, de desprezo às coisas de Deus, de busca à idolatria. O profeta, completamente cansado, porque passou 70 anos pregando uma mensagem, e essa mensagem foi por muitos ignorada. As pessoas passaram 70 anos no exílio para aprender que não precisavam de ídolos para se adorar, porque só tinha um Deus, que era o único ídolo, é o nosso único ídolo. A cada esquina da Babilônia tinha uma entidade para se adorar, uma estátua, um altar de deuses falsos. E se tem uma coisa que o povo de Deus naquele tempo entendeu, é que por falta de Deus para adorar, não vai deixar de existir idólatras. E por muito tempo o profeta muitas vezes queria desistir do ministério, porque ele não conseguia colocar na cabeça das pessoas que tudo aquilo que eles estavam adorando, tudo aquilo que eles estavam dando a alma, o coração, eram coisas que Deus não se agradava. E as pessoas parece que se acomodaram ao exílio, a um tempo de que Deus, mesmo no exílio, deu uma certa prosperidade. Deus diz isso: olha, plantem vinhas, construam casas, estabeleçam famílias, porque durante 70 anos vocês vão ficar nesse lugar. E as pessoas começaram a entender e começaram, de uma certa forma, a prosperar e se ambientar no lugar de exílio. A gente não deve se ambientar no lugar em que nós estamos de passagem. Isso vale para nós, porque nós colocamos muito coração aqui nas conquistas, nos valores humanos que a gente tanto quer, e isso não é pecado, isso não é errado. Nós temos que lutar e sermos os vitoriosos aqui, mas nós não podemos colocar no lugar de exílio, no lugar de passagem, o coração como se fosse um lugar permanente. Aqui não é lugar permanente. Eu tenho a liberdade de dizer que muitas instituições chamadas religiosas estão ganhando grande notoriedade, grandes públicos, porque estão pregando um céu aqui na terra, uma grande prosperidade, uma grande riqueza, uma grande conquista. E eu vinha do carro aqui com a minha esposa e disse: olha, Deus, não deixa que as conquistas da terra ofusquem os meus olhos e eu perca a referência que o céu é muito melhor, a vida eterna é muito melhor. Os meus problemas, as minhas lutas, as minhas conquistas, as minhas bênçãos, qualquer coisa, não se comparam com a glória que o Senhor tem revelada para mim. Então me ajuda a entender isso com os olhos espirituais, porque os humanos só estão vendo coisas que não gostaria de ver. E aí Deus manda uma mensagem profética para Jeremias e diz assim: olha, não se glorie o homem na sua sabedoria, muito menos na sua força, e também não se glorie na sua riqueza, porque se você tiver que se gloriar, e se alguém tiver que se gloriar, se encher, se revestir, e eu vou usar um português aqui, meu cearençado aqui, se pabular, se gabar, se encher, é encher da certeza de que nós conhecemos a um Deus verdadeiro. Se eu posso, eu acho que não é por aí, mas se há algum motivo de eu bater no peito e eu erguer a minha voz, o meu orgulho, entre aspas, e dizer que eu sou ligado ou me glorio de alguma coisa, é porque eu conheço um Deus que é justo, que é bondoso, que sabe quem nós somos, que não faz juízo de valor a partir do que pensamos, mas ele tem um conceito muito elevado de nós, que muitas vezes até nós não temos esse conceito a respeito de nós. E ele diz: olha, o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer. A glória em conhecer a Deus. Há um privilégio, há um consolo, há um refrigério em a gente conhecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não conhece a Deus, e a gente começa a passar por algumas experiências, a primeira coisa que tem é a gente se reporta a Deus como se Deus tivesse nos esquecido, como se Deus tivesse abandonado, ou como se a nossa fé fosse em vão, ou como se as nossas experiências, a nossa caminhada chegasse a um ponto que não desse nada. É como nadar e morrer na praia. E nunca vai ser assim, como escolha de Deus, nunca. Moisés passa 40 anos no deserto, com promessa, com ele chama de calibri, né? Aquela coisa do pedigree, de príncipe do Egito, com relevância de um homem que estava à frente do seu tempo, mas ele vai para um deserto de 40 anos, cuidar de poucas ovelhas do sogro,
e fica lá 40 anos achando que estava jogado a revelia do tempo e que Deus havia esquecido dele. Deus não esquece de nenhuma promessa, de nenhuma das palavras que Deus falou a respeito de nós, as que foram faladas diretamente por homens de Deus, por vasos, pessoas de Deus, ou mesmo tiradas da palavra de Deus na sua simples leitura bíblica, ou de um momento de oração, ou de um despertar do seu sentimento, da sua alma. Todas as palavras que Deus falou no seu coração e falou para você a respeito da relação dele com você e de qualquer outra coisa que ele tenha falado, nenhum vai cair por terra, nenhuma. Moisés, 40 anos no deserto. Eu acredito, irmãos, que Moisés estava de uma certa forma cheio de ressentimento, a palavra me faltou agora, autojustiça, cheio de questionamentos com Deus. Cadê aquele homem que saiu, que escapou da morte de não sei quantos mil recém-nascidos para ser um libertador, e agora está aqui no meio do deserto sem relevância nenhuma? Cadê esse homem? E o ruim, irmãos, que quando a gente vai para um deserto, o primeiro tempo do deserto, a gente começa a construir uma imagem negativa de Deus. A gente começa a desconstruir as promessas, começa a desconstruir a esperança, até que chega um ponto que a gente não perde mais nem tempo desconstruindo, já está tudo zerado, já não tem mais nada. E é nessa hora que a gente pensa que não tem mais nada, que não tem resposta, que não tem esperança. É que Deus aparece de uma forma sobrenatural. No caso de Moisés, com a sarça. E através desse feito sobrenatural, Moisés vem resgatar cada promessa de Deus para a sua vida. Nós não somos descartáveis. E quando Deus diz assim: olha, se você tem que se gloriar, se você tem que se gabar, e uma linguagem coloquial, se você quer bater nos seus peitos a respeito de alguma vantagem que você tem, glorie-se em mim. Por quê? Porque eu faço bondade, eu faço justiça na terra. E quando a gente fala desses textos, quando a gente fala, olhando para esses momentos em que vivemos, nem sempre a gente tem a resposta certa na hora certa, nem sempre nós temos a compreensão do momento, nem sempre Deus deixa tudo às claras para que a gente fique com a alma confortável, com o espírito tranquilo. Não, a gente passa por uns momentos questionando por que Deus fez isso, por que aconteceu isso, o que é que Deus está querendo comigo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso passa pela cabeça de todo homem e mulher de Deus, todos, de Adão até o último homem, todos que se propuserem a servir a Deus vão passar por esses momentos. E aí a gente olha para o tempo, a gente olha para as circunstâncias, e a gente começa a se questionar, e a gente começa a não ver perspectivas. Às vezes eu digo para minha esposa: meus filhos estão estudando tanto, para que não tem emprego? Meus filhos vão se formar, vão fazer graduação e vão ficar sofrendo atrás de emprego, atrás de uma oportunidade, e muitos querem sair do país porque aqui já não tem mais campo de trabalho. E eu começo a viajar nas dificuldades e nas coisas que estão nos meus olhos, e eu digo: meu Deus, eu vou parar de pensar nisso, porque senão daqui a pouco não é bom nem viver. Não é bom nem viver. Mas Deus disse assim: olha, sabe por que muitas vezes nós começamos a pensar negativamente, a sofrer? Porque nós estamos com os olhos focados com aquilo que a gente está vendo só com esses olhos aqui. Ele disse: não se glorie, não pense na sua força, não. E falando em força, eu me lembro de uma passagem que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, e havia um homem chamado Neemias, copeiro do rei. Os irmãos dele chegam na corte do rei Artaxerxes, da qual ele era copeiro, e Neemias, ele pergunta a respeito da sua pátria, da sua referência, daquilo que era o lugar onde ele conheceu a Deus, onde ele se relacionava com Deus de uma forma física, como nação, como ser humano. E ele pergunta: como é que está lá? E Hanani, que era irmão dele, disse: rapaz, os poucos que escaparam estão vivendo na mais absoluta miséria. As portas de Jerusalém estão destruídas. Jerusalém tinha 5 portas. O povo vive na miséria, o povo vive na desgraça, o povo não tem alegria, o povo não tem o
Deus desse povo parece que não existe mais. Aí, conhecendo a Deus como Neemias conhecia, ele começou a chorar. E ele começou a fazer uma oração. Ele disse: Senhor, eu sei que a culpa é nossa. Eu sei que fomos nós que deixamos de atentar para a tua palavra. Eu sei que fomos nós que deixamos de atentar para a tua obra. Eu sei que fomos nós que deixamos de crer no teu nome. Eu sei que fomos nós que adoramos outros deuses. Eu sei, Deus, mas me dá uma oportunidade de fazer alguma coisa por esse povo, porque eu estou com o meu coração partido, irmãos. Que nobreza de homem. Porque hoje nós queremos lugares plenos, lugares prontos, lugares estruturados. Nós queremos um lugar confortável. Nós queremos um lugar onde nós alimentemos a nossa alma e saímos daqui rejuvenescidos para uma semana de vitória, de alegria. E isso de certa forma não é pecado. Mas vamos olhar também para as nossas referências. Vamos olhar para aquilo que nos trouxe. Quantos morreram, quantos sofreram, quantos pagaram o preço para hoje nós estarmos aqui. O Evangelho, irmãos, não é um conto de fábulas. O Evangelho, se você olhar antes e depois, no Novo e no Velho Testamento, no Velho e no Novo Testamento, você vai ver que até se chegar na obra da cruz, muitas lágrimas foram derramadas. Irmãos, e esse homem disse assim: vamos reconstruir esses muros. Passam 52 dias, se eu não estou errado, no tempo recorde, depois de muita perseguição, depois de muito trabalho, eles reconstruíram o muro. E a coisa era tão séria, era tão séria, que ele colocava os construtores com a mão na colher do pedreiro e a outra mão nessa mão. E quando eles trabalhavam, eles estavam segurando aqui quando a gente e durante 52 dias, eles construíram um muro, restauraram aquele muro. E aí, chegou na hora o oficial da lei, que era Esdras, o escrivão, ler a lei, diante do povo. O muro já estava restaurado. Aí ele vai ler a lei. E na hora que ele está lendo a lei ali, todo mundo começa a chorar. Todo mundo começa a se prostrar diante de Deus em adoração e começa a chorar. Todo mundo chorando. E aí Deus usa o homem, seu servo, diz assim: pessoal, para aí, nós já restauramos os muros, nós já fechamos as brechas, nós já relevamos as portas, nós já aceitamos a vitória, já fomos vitoriosos aqui, nós já vencemos esses passos que precisamos vencer. Nós não estamos no momento de chorar, nós estamos no momento de nos alegrarmos. Pessoal, vamos comer, vamos beber, vamos dançar, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que é que eu entendo com isso? Enquanto estamos pelejando, estamos reconstruindo. Enquanto estamos batalhando, mesmo difícil, Deus está restaurando. Precisamos tirar essa visão negativa de que as nossas pelejas são para nos colocar debaixo de um jugo. Não, nós somos vitoriosos. E voltando a chegar aqui no nosso nível aqui, Jesus já morreu por nós. Jesus já ganhou todas as batalhas. E ainda que temos batalhas existenciais, elas também serão vencidas. Ah, mas eu não consegui lograr êxito nessa. Mas Deus tem outra coisa muito além. Lembra de Jó? Jó foi restituído 2 vezes mais daquilo que perdeu. Se o inimigo tirar alguma coisa de você, e se for permissão de Deus, nem se preocupe, Deus vai restituir em dobro, e olha se vai restituir mais. Eu estava ouvindo um testemunho de um jovem, eu coloquei até no grupo da igreja. O cara era taxista lá no Montese. Quem viu esse áudio? O cara era taxista no Montese, foi pegar uma senhora para ir para o hospital para fazer a cirurgia. Quando chegou na casa da mulher, que saiu, bateu a porta, chegou um motoqueiro com uma pistola no punho para assaltar o homem. A mulher que estava com ele corre, ele disse: não corra, eu vou matar. E ele chega para o irmão, ele disse assim: Jesus te ama.
Aí o cara chega para o homem e diz assim: vem cá, você acredita mesmo nesse Jesus? Ele diz: acredito, plenamente. Se você é capaz de morrer por ele, eu disse: morro. Então te prepara, tu vai morrer agora. Aí ele disse: você pode me matar, você pode fazer o que quiser, mas ele vai continuar te amando. Esse homem cai numa de sapato, e se ajoelha e não olha por mim, porque eu estou precisando, eu precisava dessa palavra. Eu pensei que você pensa que não tem um bocado de desviado na mão, não? Pensa que não tem um bocado de gente que saiu do caminho do Senhor, que está praticando coisas piores do que muitos que nunca conheceram Jesus ou que conheceram Jesus. A Bíblia diz que uma casa desocupada, pela porta, bota os 7 demônios a mais. E aí esse homem começa a chorar, e o irmão ora, coloca a mão na cabeça dele, dá livramento de morte, e ainda restaura a vida desse homem, porque ele saiu. Esse irmão, não é possível. Eu quero fugir disso. E eu quero dizer para você que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que isso quer dizer? Quando estamos nas nossas pelejas, e que estamos proativamente agindo, dizendo: olha, eu não desisto, eu não vou abrir mão, eu estou batalhando aqui. Sabe o que Deus está olhando para nós, está dizendo? Eu me alegro com esse homem, eu me alegro com esse irmão, porque apesar das circunstâncias que ele está vivendo, apesar das lutas que ele está experimentando, ele não desiste e ele glorifica o meu nome e ele é fiel. É esse tipo de gente que eu estou procurando, é esse tipo de gente que eu estou atrás, é esse tipo de pessoa que eu estou pelos 4 cantos do mundo procurando, porque gente brava tem que ser espalhada, tem dinheiro que tem, e na saúde que tem gente demais, eu quero os fiéis na terra, pode até ser que não tenha nada disso. Eu sei a fé que eu tenho. E aí eu olho também para Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, se não estou enganado, ele diz assim: olha, está difícil, está ruim, perseguições, combates, lutas, as coisas. Mas ele diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe o que é isso? Se alegre em conhecer a Deus. O que é que ele diz? Coloca lá de novo, Jéssica, por favor. Jeremias 9, 23 e 24. Ele diz assim: olha, se você tem que se gloriar, se glorie porque você me conhece. E você sabe que eu sou bom. Sabe a melhor coisa que a gente tem de referência de Deus? 24. Eu faço beneficência, juízo e justiça. O nosso Deus é bom. Davi ainda não tinha enfrentado 1/3 das experiências que ia enfrentar depois que foi ser ungido rei de Israel. Sabe o que é que ele diz? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus é bom. E parece que eu estou dizendo uma coisa óbvia, um clichê de evangélico: Jesus é bom, Deus é bom. Mas quando você começa a passar dificuldade, quando você começa a ser provado, aí você diz: sabe que Deus é bom mesmo? Por que Deus fez isso? Deus, eu estou insatisfeito com o Senhor, eu estou magoado com o Senhor, porque o Senhor é bom, mas isso não está traduzindo na minha vida, eu não estou sentindo isso. E mesmo que você não esteja sentindo, eu não esteja sentindo, Deus não deixa de ser bom. Deus, ele é bom você estando bem. Deus, ele é bom você não estando bem. Ele continua sendo bom independente do que você e eu pensamos a respeito dele. Mas ele é bom, sabe por quê? Não é porque ele decidiu apenas ser um pai bondoso, um pai amoroso, não. É porque na essência dele, na estrutura de Deus, o amor dele por nós fez com que ele fosse bondoso. Mas ele diz também: olha, eu faço bondade, mas eu não sou um Deus apático ou indiferente, como um pai sem controle dos filhos, que não olhe para o que está acontecendo, que não preste atenção do que está sendo feito, que não avalie as consequências do que se faz. Eu faço bondade, mas eu também faço juízo. E quando Deus faz juízo, Ele está avaliando as nossas ações.
Ah, mas Deus está com um cinturão na mão, Deus está com um porrete na mão, para qualquer vez que eu pisar na bola ou cometer uma coisa errada, eu vou fazer juízo. Nem precisa. Porque Jesus, quando deixou essa terra aqui, que foi aos céus, Ele deixou um Espírito Santo Consolador, e Ele disse: olha, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você começar a errar e eu errar, nem precisa ele estar com o cinturão na mão. O Espírito Santo chega para mim e para você e diz assim: meu filho, está errado. Meu filho, vamos gloriar no Senhor. Meu filho, vamos confiar no Senhor. Você está pensando errado, você está equivocado. Está pensando o quê? Que a tua luta e a tua experiência não estão dentro do script da minha relação contigo. Meu filho, está pensando que o que tu está passando aí é obra do acaso, da natureza, ou eu não estou no controle da tua vida? Eu estou fazendo juízo, eu estou avaliando, eu estou julgando, eu estou administrando. E o bom é que na época do Velho Testamento, o juízo de Deus vinha em forma de pestes, em forma de catástrofes, em forma de muitas coisas. E eu não duvido que possa acontecer no tempo de hoje. Mas para os remidos do Senhor, o juízo de Deus vem através do Espírito Santo. Sabia? Que esse juízo que Deus fala é quando o Espírito Santo começa a ministrar no coração da gente, e a gente sente aquele peso na alma. Meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Meu Deus, eu estou perdendo o foco. Meu Deus, eu conquistei um emprego, eu conquistei um relacionamento. Meu Deus, eu conquistei uma casa. Meu Deus, eu conquistei tantas coisas, e essas coisas encheram o meu coração, e agora eu não sinto mais o ardor da tua presença, eu não sinto graça. Eu vou para a igreja à força, eu vou porque a minha consciência está pesada, porque eu não fui. Eu vou porque eu acho que de repente o Senhor pode até se lembrar de mim. E aí o Espírito Santo fica ministrando o nosso coração, e a gente diz: não. Antes de ele dizer, embora eu não quero colocar a sequência dos fatos que Deus falou, mas nesse texto, antes de ele dizer que faz juízo, ele faz bondade. Sabe por quê? Porque Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, num ato duplo de bondade e de justiça. Deus, quando ele mandou Jesus morrer na cruz por nós, ele estava liberando dele a bondade e a justiça. Como assim? Eu sou pecador, você é pecador, nós pecadores, nós começamos a observar a obra de Cristo na cruz, e ele lá desprezado, sem poder se manifestar como homem em nada, completamente inerte, e todos os meus pecados e os seus pecados jogados por cima dele. Então Deus está fazendo bondade conosco e justiça através da vida do seu filho. Você daria o seu filho para pagar as consequências dos seus erros? Você daria o seu filho? Você se entregaria em função do erro de algumas das suas amizades, dos seus amigos, dos seus parentes? Você faria isso? Então Deus, antes de fazer juízo, ele se manifesta como bondade. Quando Deus cria o paraíso para os homens morar, para Adão e Eva morar, ele não está fazendo juízo naquela hora. Ele não está fazendo justiça naquela hora. Ele está fazendo bondade. Ele está dando um lugar aprazível, com estrutura, com condições de vida. Ele está dando tudo que eles precisavam para viver. E Deus fez bondade com os homens. Eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas antes, eu não posso sair daqui sem dizer esse texto, essa parte aqui, ó. Nós precisamos entender, eu preciso entender como é que esse Deus trabalha comigo. Ele trabalha com você de uma forma, comigo de outra. Ele trabalha com cada um segundo o relacionamento que ele tem. Mas eu preciso entender como é que Deus trabalha comigo. Sabe por que eu preciso entender? Porque se Deus me desse as experiências que Jó teve, provavelmente eu teria um ímpeto de chegar para Deus e amaldiçoá-lo e dizer coisas pesadas. Talvez eu não estivesse preparado como Jó estava. Mas quando ele prova Jó, não só nas finanças, na família, na enfermidade, em todas as áreas de um homem, que o homem pode ser provado, Jó é provado. E quando os amigos começam a confrontá-lo, a mulher começa a mandar ele amaldiçoar, quando todas as indicativas que Jó tem é amaldiçoa, desiste, volta,
porque esse Deus não está nem aí para ti. Sabe o que é que Jó faz? Ele trabalha com a sua memória, ele trabalha com a sua razão, e ele disse assim: não, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que é que Jó está dizendo? Eu conheço o Deus que eu tenho. Nós precisamos conhecer mais a Deus, irmão. Nós precisamos conhecer muito mais a Deus do que nos preocuparmos em manifestações de glamour ou de êxtase espiritual. Não que isso não seja bom para alegrar a nossa alma, mas nós precisamos muito mais conhecer a Deus do que queremos senti-lo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui. Eu vou dizer de novo. Eu preciso muito mais conhecer a Deus do que eu, na minha forma de compreender, querer senti-lo, porque eu posso ter equívocos a respeito do sentimento que eu estou tendo. O nosso coração é traiçoeiro e as nossas emoções querem nos levar para lugares em que Deus muitas vezes pode não estar. Ressentimentos, mágoas, sentimento de incapacidade, falta de autoconfiança, falta de amor próprio, baixa autoestima. Todos nós passamos por essas situações de vida e as emoções querem nos trair e querem falar para nós coisas que Deus não é e que Deus não faz e que Deus não tem o caráter para fazer. Eu sempre digo aqui que a nossa fé, ela se baseia no caráter de Deus. A minha fé não se baseia nas minhas emoções, no que eu ouvi, no que eu vejo, no que eu aspiro, não, porque eu posso trair o meu entendimento, mas através da palavra, através da revelação de Deus, eu vou me gloriar nele, porque agora eu entendo. Preste atenção uma coisa: você passa experiência com Deus difíceis e você não entende. E como você não entende, o cristão, por melhor que ele seja, por mais resignado que ele seja, ele se calha, ele fica no coração. Bem que Deus poderia ter feito diferente. E anos às vezes a fio, dias a fio, semanas adentro, e você com aquela massa no coração: meu Deus, por que Deus não agiu diferente? Aí Deus vai trabalhando na visão. Trabalha aqui, trabalha na família, trabalha na igreja, trabalha vai conduzindo. Você não está entendendo nada. Você acha que Deus se esqueceu de você, ou que não está se importando com esse seu problema, porque já tem problema demais para Deus. Aí quando passa o tempo, que as coisas vão tomando os seus devidos lugares, Deus vai trabalhando nesse caos. Passa o tempo, a gente olha para trás e diz assim: se eu desse vazão ao meu sentimento, à minha emoção, às minhas razões, à minha autojustiça, com certeza eu teria saído do foco, eu teria dito coisas que Deus não precisava ouvir. Mas hoje eu entendo por tudo que eu passei, por que eu passei, para que eu passei. E a coisa mais certa que eu chego até aqui hoje, para mim e para você dizer: Deus continua sendo fiel para mim e para você, embora eu e você muitas vezes tenhamos sido infiéis a Ele. Eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que poderia muito bem vir com a fúria, com a ira, e destruir a humanidade lá nesse tempo, mas Ele não faz isso. Ele não faz isso. Sabe o que Ele está dizendo em outras palavras? E eu quero dizer isso para você e para mim, porque eu estou precisando dessa palavra. Ela falou para mim e continua falando. Sabe o que ela está dizendo? Meu filho, meus filhos, não confie no seu conhecimento, não confie nem mesmo nas suas experiências, porque elas foram pontuais para o tempo que você estava vivendo. Meu filho, não confie no seu intelecto, não se estribe no seu próprio conhecimento. Lá em Provérbios diz isso, capítulo 3, versículo 1, não lembro, 1 e 3. Que a gente tem que confiar inteiramente no Senhor, apesar de o nosso entendimento não chegar a entender o que Ele está dizendo, o que Ele está fazendo. E Ele está dizendo assim: olha, então, saiba de uma coisa, eu trabalho assim. Vou dizer para você, igreja, como é meu caráter. E aqui eu concluo.
Não seguir comigo através das suas emoções, porque as suas emoções são fruto de muitas vezes das caminhadas equivocadas que eu e você temos. Não confie em mim e não entenda de mim a partir dos sentimentos que você adquiriu em função dos relacionamentos equivocados ou mesmo os certos, porque eu não trabalho só no campo da emoção. Não confie em mim a partir daquilo que alguém falou de mim ou daquilo que você costumamente escuta a respeito de mim. Você tem que ter experiência contínua comigo, você e eu. E ele continua dizendo: não confie em mim a partir do seu intelecto, do seu conhecimento, porque também ele pode estar equivocado. Mas ele também diz assim, saiba de uma coisa, eu sou um Deus que faço bondade. Davi em vários salmos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. E você dizer que Deus é bom quando você tem uma vida confortável, quando você é um rei, quando você tem riquezas, quando você tem glória, talvez seja fácil você dizer isso. Mas você abrir a boca e dizer que Jesus é bom quando você perde algo que você tanto queria, quando você é confrontado com algo que você tanto não queria ser confrontado. Jó dizia: tudo que eu temia me aconteceu. E você abrir a boca e dizer que Jesus é bom, que Deus é bom, você precisa antes saber quem Ele é, para você nunca mais ter dúvida. Jesus é bom. E quando Ele fala por fim que faz justiça na terra, lá em Romanos diz assim: olha, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas nós fomos reingressados para a glória de Deus, nós somos devolvidos para a glória de Deus, porque esse Deus bondoso fez bondade conosco. Ele avaliou as nossas causas e motivações, e Ele usou seu Filho para fazer justiça em favor de nós. Então quando Deus usa esse texto para nos ensinar como é que a gente olha para o tempo, para as circunstâncias, para a vida, para o que está acontecendo, para o que não está acontecendo, para o que está dando certo, para o que não está dando certo, Ele está dizendo que Ele tem uma maneira particular de trabalhar na vida de todos nós. E resumindo, eu diria que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Todos os salmos, e a maioria dos salmos diz: olha, justo, Senhor, são os teus juízos. E ainda que o Senhor aplicasse a sua justiça de morte por as nossas vidas, o Senhor ainda continuaria sendo justo. Mas o que Deus está querendo dizer para nós, o que Deus fala para nós nessa noite, é que nós não devemos nos basear pontualmente naquilo que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Não. Se eu parar no meu tempo hoje, se eu parar na minha história de vida hoje e ficar focado no que está acontecendo hoje, é capaz de não dar mais nem um passo para frente. Mas se eu olhar para o caráter de Deus, pelo fato de eu entendê-lo, de eu saber que Ele é bom, que Ele faz justiça, que Ele julga, mas Ele sabe perdoar, aí eu sei que eu posso dar um passo adiante, eu posso ir à frente. O apóstolo Paulo diz isso com muita clareza. Ele diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e diante das que estão à frente de mim, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da suprema vocação. Se você tem que se gloriar, irmão, em alguma coisa, se você conquistou alguma coisa, ou se você está passando alguma dificuldade por alguma coisa, sabe de uma coisa: confie inteiramente no Senhor. Eu digo para cada um dos irmãos dessa igreja e os irmãos que nos visitam: não confie no seu coração, irmão. Não confie no seu intelecto, irmão. Confie no Senhor, porque com certeza os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abala, irmão. Pode saculejar, pode tremer, pode chorar, pode passar a noite acordada, pode balançar, pode ficar chateado, pode sofrer, mas você não se abala. Você permanece firme ali, ó. Acontece uma coisa,
125. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, Jerusalém é cercada de montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Deus está em volta de nós. As estruturas que nos sustentam, elas podem ser tiradas. As bases que nos mantêm de pé, elas podem ser tiradas. Mas há um Deus que nos sustenta pelas mãos. E eu encerro aqui. O Salmo 139, ele fala dos atributos sobrenaturais de Deus. É muito fácil, talvez mais fácil, eu servir a Deus a partir dos atributos sobrenaturais. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Isso aí quase todo cristão já sabe. Mas eu quero entender que, além de todas essas virtudes que Deus tem, Ele se relaciona com a gente na nossa humanidade, na nossa maneira de ser, na nossa forma que somos. Porque se Ele se relacionasse conosco só a partir dos atributos especiais que Ele tem, eu acho que eu estaria em desvantagem. Poxa, Deus é onipotente, tem todo o poder. Eu sou uma formiga na frente dele, como é que eu vou me relacionar com Ele? Deus sabe de todas as coisas, eu não sei de nada, como é que eu vou me relacionar com Ele? E Deus está em todos os lugares, eu só consigo estar num lugar de cada vez, como é que eu vou me relacionar com Ele? Mas o Senhor se relaciona conosco através do seu Espírito Santo. E Ele, com certeza, irmãos, com certeza, Ele ama a todos aqueles que confiam nele. E nessa noite, sai daqui em nome de Jesus, tanto eu como você, com a certeza absoluta que os que estão confiando no Senhor, os que esperam no Senhor, pode virar o mundo de cabeça para baixo, pode virar ideologia, pode estruturas, tudo, mas os que confiam no Senhor não vão desvanecer. Fique de pé em nome de Jesus.